Marcos Aurélio Fernandes, como eu falei, todos dessa tarde são daqui da casa. O professor Marcos Aurélio tem o seu doutorado pela Universidade Antoniano, lá em Roma. Ele trabalha principalmente com filosofia medieval, e especialmente Agostinho, pelo que eu tenho visto, eu sei se você vai concordar com o que eu vou falar agora. A escolástica franciscana, sim, faz sentido? Sim. E a escolástica franciscana. O professor Marcos Aurélio também dedica sua pesquisa à fenomenologia, principalmente Heidegger e Husserl, e é basicamente sobre esse assunto que ele vai falar agora à tarde. Ele, diferentemente do Márcio, ele tem um gosto muito melhor para time de futebol, né? Ele é um vascaíno. Então, o professor Marcos Aurélio agora à tarde ele vai falar então sobre fenomenologia da religião e teologia. Professor Marcos, muito obrigado. Ok, obrigado. Antes de tudo, parabenizo publicamente ao Aguinaldo pela conquista, né, de ser titular. Agora não é mais reserva, né? Saiu do banco. Saiu do banco, foi promovido, né? Então, muito bom celebrar essa conquista e também agradeço a presença de vocês. Bom, quando o Aguinaldo nos convidou, ele disse para a gente falar um pouco sobre a nossa pesquisa. Eu fiz um texto mais reflexivo, digamos assim, sobre como é que eu vejo a orientação que eu estou buscando dar a essa questão da relação entre a fenomenologia da religião e, em certo sentido, também a teologia. Embora eu tenha tido formação também na teologia, mas não sou teólogo profissional, mas assim, sempre estou entre as duas, digamos assim, apanhando os dois lados, né? Digamos assim. Então, o texto é mais uma reflexão sobre isso, tá? Nesta comunicação, eu gostaria de delinear as minhas tentativas de transitar entre a fenomenologia da religião e a teologia cristã. Meu caminho na fenomenologia vem se abrindo a partir de uma aprendizagem reflexiva, conseguida a partir do horizonte e da paisagem da fenomenologia da vida fática e da fenomenologia baseada na questão e no pensamento do ser em Martin Heidegger. Trata-se de uma fenomenologia que busca pensar a partir da clareira do ser, essa metáfora. A fenomenologia é conhecida usualmente como um movimento reflexivo importante da filosofia, que teve repercussões no campo das ciências e também da cultura do século XX e continua tendo neste primeiro quarto do século XXI. Entretanto, este é o lado externo da fenomenologia como um movimento filosófico. Depois, a fenomenologia significa o avanço de pesquisas em várias áreas da filosofia, segundo uma determinada concepção operativa de método. Então, fenomenologia como movimento e como concepção operativa de método. A orientação básica é a de que a pesquisa há de ser realizada a partir da necessidade real de determinadas questões e que o modo de tratar destas questões é imposto pelas, entre aspas, coisas mesmas. Em seu artigo publicado em 1910 e 11, no primeiro volume da revista Logos, Husserl dizia: não é das filosofias que deve partir o impulso para a pesquisa, mas das questões e dos problemas. Fecha aspas. A intenção fundamental da fenomenologia tem o seu foco em captar a dinâmica de significação que o fenômeno consegue mostrar de si mesmo na sua pertença cada vez singular ao todo do ser. O foco de toda a evidência fenomenológica é, em última instância, a experiência, a partir da qual o fenômeno estabelece uma relação significativa com o ser humano. A investigação está centrada na experiência intuitiva da verdade, ou seja, na experiência do ver simples, da revelação do fenômeno.
Russell trabalhou os vértices do método fenomenológico, tomando por fio condutor a análise fenomenológica da intencionalidade. Neste enfoque prospectivo, busca-se entrever o fenômeno dando-se em sua significância e estruturação de sentido, a partir de uma dinâmica de redução e constituição, em que são interpelados quer o processo gerador de todas as estruturações de sentido, a partir da vida da consciência, quer os correspondentes conteúdos desta mesma consciência, apreendidos em sua forma essencial. Assim, para a fenomenologia de Russell, a consciência intencional é a mediação fundamental para que se dê a fenomenalização de todo o fenômeno. A fenomenologia aparece aqui como o método da ciência universal da constituição do ser de todo o ente, de tudo aquilo que é. Toda a validade e todo o sentido de ser do que está sendo e se dando como fenômeno, isto é, mostrando-se a partir de si mesmo, tem, então, na subjetividade transcendental o seu lugar fundamental. Assim, o ser da consciência, entre aspas, único ente absoluto para Russell, é a fonte geradora da estruturação e constituição do ser de todo o ente. Para Russell, a subjetividade transcendental é a coisa mesma, die Sache selbst, da filosofia. Isto é, aquilo que está em causa, em questão, e respectivamente da fenomenologia. Já para Heidegger, não. A coisa mesma da filosofia e respectivamente da fenomenologia é o mistério do ser, que se dá oblíqua e subrepticiamente ao ser o aí, que constitui o fundo de nossa humanidade, nas peripécias do tempo, em diversas configurações epocais da história. Se dá, para assim dizer, a coisa mesma da filosofia é para Heidegger a clareira do ser e o mistério do ser, ou seja, a livre abertura do aberto, em que se fenomenaliza toda a possibilidade de ser e toda a realização do ente e o adensamento oculto do mistério do ser. O desenvolvimento e o encobrimento do ser são o arquifenômeno, a que se volta toda a atenção do questionar e pensar fenomenológico nesta perspectiva. Em primeiro plano, aqui, atua não a consciência e o seu poder representador, como em Russell, mas a presentificação no que está sendo de ser e nada, de desencobrimento e encobrimento, de doação e retração do mistério do ser. Assim, a fenomenologia do fenômeno é, em última instância, o fenômeno mesmo, em seu logos, que vigora à medida em que ele recolhe ser e nada, identidade e diferença. O logos do fenômeno, assim, não tem sua fonte na subjetividade transcendental, mas no acontecer do arquifenômeno do mistério do ser ele mesmo e como ele se significa para o ser humano. Assim, como não se dá o fenômeno das cores sem o fenômeno da luz, assim também não se dá o fenômeno dos entes sem o arquifenômeno do ser. A coisa mesma do pensar se torna, nesta perspectiva, a diferença referente à dobra de ente e ser, de ôntico e ontológico. Em última instância, fenomenologia é o logos, a linguagem dos fenômenos, que nos chama em causa, nos interpela, nos reivindica o pensamento. Pensar está a serviço dessa linguagem e de seu silêncio. Tanto questionar quanto responder do pensamento se dá na correspondência afinada, harmônica com esta linguagem do fenômeno, com este logos, se podemos dizer assim, com este tal dos fenômenos. O pensar é si mesmo sendo outro nessa correspondência ao ser. Pensar é cuidar, resguardar,
custodiar este lumen naturale, o lume natural do ser. É recordar seu caráter imemorial, é esperar seus adventos inesperados. É a serenidade que amadurece nessa espera, em sua insistência e persistência. É um relacionamento com o mistério do ser. O mistério se mostra como retraimento do ser, que evade de nossas possibilidades de conhecer, saber e dizer. Num tal pensar, o ser humano se torna uma ponte para o mistério. Seu falar e dizer é uma evocação do abismo. O mistério e o abismo deixa vigorar o sagrado enquanto sagrado. O sagrado, por sua vez, é o elemento do fenômeno religioso. O sagrado vinga ali onde o ser humano desperta para o extraordinário e para a abissalidade do ser, de seu desencobrimento que se dá como desencobrimento e encobrimento, como desvelamento e velamento, como revelação. O acontecimento do arquifenômeno do ser é ele mesmo uma revelação, que abre a paisagem do ser, do sagrado. A meditação fenomenológica, assim, busca apreender o fenômeno religioso na sua própria fenomenologia, em sua modalidade própria de aparecimento, isto é, na perspectiva e no horizonte do sentido próprios do sagrado. A investigação fenomenológica se concentra, pois, em questionar a fenomenologia do sagrado e sua experiência do sentido do ser. Ela interroga a experiência fática, real, do ser humano religioso. Ouve o seu testemunho. O ser humano religioso é aquele que, na experiência e como experiência, recebe a repercussão do toque do mistério, e em seu viver deixa ser a ressonância desta percussão. Ele estremece e vibra nesse toque. O sagrado é uma paisagem do ser, uma estrutura de sentido em gênese na existência do ser humano religioso. É o abrir-se de todo um mundo de fenômenos, com suas categorias ou os seus existenciais próprios, com seus discursos adequados. No percurso de questionamento do sagrado, a fenomenologia hermenêutica se transforma em fenomenologia hermética. No mito grego, Hermes é o deus escondido, é o deus do escondido. É o oposto do seu meio-irmão, Apolo, deus do desvelamento, do desescondimento. Toda a criação humana, na arte, na religião, na filosofia, está na tensão dos opostos, de Apolo e Hermes, de desescondimento e escondimento, do compreensível e do incompreensível. Apolínea é a dimensão da fundação e do fundamento, do dar princípios e causas. É a dimensão da explicação e da compreensão. A hermética é a dimensão do abismo, o retraimento do que recusa fundamento, princípio, causa. Apolínea é a dimensão de superfície da vida, onde se movem a ciência, a técnica, o saber e o poder. Hermética é a dimensão de profundidade, isto é, do que na superfície se retrai. Nessa dimensão se radicam as obras da criação humana, da arte, da religião, da filosofia. Apolínea é a dimensão do dizível, hermética, a dimensão do indizível. Religião, mais do que um fenômeno apolíneo, é um fenômeno hermético. A fenomenologia da religião, para ser o que ela é, carece de passar da hermenêutica para a hermética. Em sua culminância, o discurso religioso se torna poético. Em sua profundidade mais radical, o discurso poético traz o pathos da religiosidade, isto é, deixa ressoar o mistério do ser e seu abismo. Há místicos e santos poetas. Há poetas místicos,
em que o pathos do sagrado repercute de uma maneira límpida. Há místicos poetas, em que o dizer cantante repercute a experiência do sagrado. A nosso ver, o fenomenólogo encontra no testemunho de tais poetas místicos e místicos poetas, cantores do sagrado, uma instância de interrogação muito rica. Aqui, o pensador precisa escutar os poetas. É, a meu ver, um dos vértices da fenomenologia da religião, que particularmente ainda considero que eu preciso desenvolver. Estou pensando em caminhar nessa direção. Impõe-se a ela, fenomenologia da religião, realizar uma passagem da hermenêutica para uma hermética da linguagem dos fenômenos do sagrado e do divino, tal como ela ressoa nos discursos místicos e poéticos das mais diversas tradições religiosas. Nos últimos tempos, venho sentindo a necessidade de abrir caminhos de investigação nessa direção, que se embrenhem por esta passagem do sagrado e do divino, isto é, da experiência fática de deuses e do Deus. Este, porém, é um caminho que certamente passa à margem da metafísica e de sua teologia, a teologia filosófica. Ela não pode ser aberta sem... este caminho não pode ser aberto sem uma certa tensão com a teologia metafísica, em suas estações epocais e em seu desfecho nihilista. A história da metafísica desemboca, por assim dizer, num mundo dessacralizado. Então, impõe-se sobre a terra as sombras da retirada do sagrado e o fenecimento do divino. Com isso, a desolação da fuga dos deuses e a ausência do Deus divino e de sua deidade, graça sobre a terra. Face a esta conjuntura epocal, vale o que escreveu Heidegger em sua carta sobre o humanismo. Abre aspas. Não é senão a partir da verdade do ser que se poderá pensar a essência do sagrado. Não é senão a partir da essência do sagrado que se há de pensar a essência da deidade. Não é senão na luz da essência da deidade que se poderá pensar e dizer o que a palavra Deus há de evocar. Fecha aspas. As coisas divinas precisam ser pensadas divinamente, escreveu uma vez Dionísio Areopagita. Nesta situação epocal, o pensamento que medita a respeito do sentido do sagrado e do divino precisa se calar e aprender a ouvir o silêncio do mistério. É preciso remontar às fontes da experiência da vida fática. As representações do Deus da metafísica e do Deus do cristianismo, tantas vezes perpassado pelo Deus da metafísica. O pensamento do mistério do ser se torna, assim, precursor do retorno cairológico do sagrado e do divino. O sagrado se dá como a paisagem em que o divino aparece divinamente. O divino constitui-se no mundo pluridimensional da deidade, o elemento misterioso em que o ser humano pode pôr-se numa escuta do silêncio abissal e numa correspondência com os deuses, mensageiros do Deus, e com o Deus propriamente dito. Este caminho de investigação, por sua vez, passa à margem da teologia da revelação bíblica e da fé cristã, e se põe em tensão com ela também, na medida em que a teologia cristã absorveu e foi absorvida pelas representações metafísicas de Deus. Mas se dispõe a escutar como repercute a linguagem dos fenômenos da vida fática dos cristãos, e como esta linguagem testemunha o Deus divino de Jesus Cristo. Insiste nessa situação epocal, suspeitando de que talvez ela seja um kairos, que propicia o advento de um novo desvelar-se da paisagem do sagrado. Impõe-se aqui uma metanoia, uma revolução do pensamento, que na espera insistente do inesperado e na serenidade que deixa ser o mistério enquanto mistério, pressente que a ausência de Deus e a noite do divino
possa ser o momento em que volte a brilhar a estrela que um dia os magos do Oriente seguiam. Nesta tensão, a teologia precisa, a nosso ver, reencontrar-se com a douta ignorância de que falou Agostinho e também Nicolau de Cusa, cerca de um milênio depois de Agostinho. Tanto os métodos e técnicas da exegese e da hermenêutica bíblicas, quanto os debates da teologia dogmática e sistemática, quanto ainda as investigações da teologia histórica e, por fim, as preocupações da teologia prática, a nosso ver, precisam então ser reconduzidos à douta ignorância, à nesciência ciente do mistério. Não precisaria também a teologia de uma metanoia, de uma revolução do pensamento? Na nossa situação epocal, não seria necessário à teologia e aos teólogos passar do pensamento objetivo e calculador para o pensamento meditativo do silêncio, do sentido, do cuidado para com o mistério? Não só o filósofo, mas também o teólogo arrisca-se a cultivar uma teologia sem o sagrado, sem o divino, sem o Deus divino dos profetas e dos poetas, dos santos e dos místicos. Sim, mesmo a teologia cristã arrisca-se a produzir discursos que ecoam no vazio, sem ressoar a linguagem do mistério de Cristo e do seu Deus. Para se dispor a esta metanoia, é preciso reconduzir a pluralidade dos discursos teológicos com seu poder para a singularidade do mistério, com sua fraqueza e sua ternura e a sua loucura da cruz. Terminemos esta nossa reflexão com as palavras cheias de sapiência, isto é, de sabor, de Santo Agostinho. Elas apontam para a possibilidade de a teologia se deixar permear pela ciente nesciência ou pela douta ignorância. Mas, antes de dizê-las, convém lembrar aquela lenda que corre o mundo a respeito do bispo de Hipona. Narra a lenda que, certa vez, Agostinho andava pela praia meditando a respeito do mistério cristão da Trindade. Viu então um menino que brincava. Ele furara um buraco na areia da praia e corria de lá para cá, indo e vindo, carregando numa conchinha um pouco da água do mar. Chegando ao buraco, ali a despejava. Dizem que Agostinho estranhou o trabalho do menino e, admirado, perguntou-o sobre o que ele estava fazendo. O menino disse que estava querendo pôr a água do oceano toda dentro daquele buraquinho na areia da praia. Agostinho teria dito: mas isso é impossível. Então o menino teria retrucado: pensei que você não sabia. Como assim? Indagou o bispo de Hipona. E o menino esclareceu: do mesmo modo que não posso colocar toda a água do oceano neste buraquinho, do mesmo modo você não pode pôr o mistério do Deus divino de Jesus Cristo dentro do compreensível, do sabível, do cognoscível e do dizível que está na sua competência. A esta história convém acrescentarmos duas palavras a mais. A primeira é o dito italiano: se non è vero, è bene trovato. Se não é verdadeiro, é bem inventado. Em segundo lugar, convém talvez desconfiar em favor de Agostinho, que todos os seus esforços dialéticos, por mais que se emaranhavam nas malhas da racionalidade, se desemaranhavam quando ele se mostrava versado nessa douta ignorância, ciência nesciente do mistério. Ele diz, por exemplo, a respeito de Deus: se compreendes, não és Deus. Se tu compreendes, não é Deus. E adverte que, quando o ser humano pensa e diz algo de verdadeiro a respeito desse Deus, é preciso recordar: se ele, no entanto, é mais verdadeiro do que aquilo que é pensado como verdadeiro. No De Ordine, afirma Agostinho ainda a respeito de Deus: quiscitur melius nesciendo, ou seja, o qual, Deus, é melhor sabido, não se sabemos. Na mesma obra, diz que a alma humana não pode saber algo propriamente de Deus, abre aspas, a não ser que ela sabe como ela não o sabe,
Fecha aspas. E na carta à matrona romana Anícia Faltone à prova, a epístola 130, Agostinho vai dizer: há, portanto, em nós certa, por assim dizer, douta ignorância, mas douta pelo Espírito de Deus que ajuda nossa enfermidade. O homem, em sua condição mortal, pela fé, recebe uma certa luz, mas esta luz está envolta numa penumbra, o lumen supernaturale. O ser humano religioso e crente caminha no lusco-fusco do mistério, entre o conhecer e o não conhecer de Deus. Citando ainda Agostinho, pois, certamente, se fosse completamente desconhecido, não seria desejado. E, novamente, se fosse visto, não seria desejado, nem seria buscado com gemidos. Fecha aspas. De fato, o querere Deum, o buscar Deus, a quaestio Dei de Agostinho, que tanto motiva o seu cor inquietum, seu coração inquieto, não se faz apenas com as especulações, mas também se desfaz suas tramas dialéticas com os gemidos da saudade e a esperança do amor. Fechando, na teologia não basta a vontade do trabalho intelectual, é preciso deixar-se levar pela fluência do amor-caridade. Não basta a plena atenção da especulação, mas é precisa a limpidez da afeição do discipulado. Não basta a precisão e o rigor de penetração nas questões, mas é preciso a docilidade e a ternura do encontro. Não basta o puro movimento da busca investigativa, mas é preciso a recepção à sabedoria do alto. Assim, passando pela nesciência ciente do mistério, a teologia talvez se converta de ciência em sapiência, isto é, em um saborear do mistério na afeição do encontro com o Altíssimo. Como última palavra, deixemos a advertência que Boaventura de Baio Régio apõe ao leitor no seu itinerário Mentes in Deum, e que vale para todo o teólogo cristão. Não creia que para si seja suficiente a leitura sem a unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a circunspecção sem a exultação, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo, o empenho sem a graça divina, o espelho sem a sapiência divinamente inspirada. Muito obrigado pela atenção e paciência. Obrigado, professor Marcos. Vamos então ao debate. Questões, observações. Jean? Eu conheci um budista brasileiro, ele aprendeu japonês, foi para o Japão e encontrou com o mestre Zen e falou assim para o mestre Zen, né, em japonês, porque ele sabia japonês, assim, ele estava em busca do mistério, do ser e tudo mais. Essa reflexão que você fez, né, e que ele sabia que não podia falar, que tudo aquilo que é dizível vai contra o mistério, e, como você falou, né, de uma maneira muito apropriada, muito poética, muito bonita. E fala com o mestre Zen lá sobre isso, né? Sobre a questão do mistério, da vivência, e que isso é indizível, né? Aí o mestre Zen falou assim para ele: você acredita em Deus? Aí ele falou assim: acredito. E ele te criou? Criou. Então, porque você não pode falar dele? Não, porque se falar dele é exatamente o que